Hoje eu vim falar para vocês a respeito de um assunto tão comentado nos meios espirituais, espiritualistas da apometria, que é sobre os implantes astrais, os chips, aparelhos e equipamentos que são implantados nos nossos corpos sutis, que causam tantos prejuízos em nós. Esses aparelhos são o avanço da tecnologia, das consciências que habitam o astral inferior, que causam assédio nas consciências que estão encarnadas. Antigamente, o processo obsessivo se dava em sua maior parte através de espíritos que se acoplavam ao campo eletromagnético de um encarnado e transferiam para esses encarnados ideias, comportamentos, sentimentos, imprimiam características para que esses encarnados pudessem permanecer numa faixa vibracional e dessa forma pudessem fornecer energia vital para essas consciências do astral inferior. Então era o que a gente costuma dizer que era chamado de encosto. Não que esse tipo de obsessão ainda não aconteça, isso ainda acontece. Quando um espírito que está desencarnado, que vive em dimensões inferiores do astral, por vibração, por similitude vibracional, por ressoar na mesma faixa e frequência que nós, se acopla a nós, ao nosso campo, e começa então a nos acompanhar. E muitas vezes essa conexão e esse acoplamento gera prejuízo a uma ou a ambas as partes. Então é aí que a gente fala obsessão. A pessoa está sendo obsedada porque existe um espírito que está acoplado a ela, extraindo energia vital. Por que isso acontece? Porque os espíritos, para que eles possam se manter nesta dimensão, na terceira dimensão onde nós nos manifestamos, com o nosso corpo físico, eles necessitam extrair energia vital de algum encarnado, porque eles não conseguem, devido à sua condição de já não terem mais o corpo físico, eles não conseguem se manter aqui nessa dimensão, a menos que eles consigam extrair energia vital ectoplasmática de alguém que está vivo, que está encarnado. Então eles se acoplam às pessoas por esse motivo, para que possam sugar essa energia vital e continuar se mantendo aqui, com seus padrões, com seus comportamentos, seja lá por que motivo for. Mas hoje em dia, quando a gente é alvo de obsessão externa, a grande maioria delas já não acontece mais por espíritos obsessores, como era lá atrás, 80% dos casos. Hoje em dia, as obsessões têm acontecido por aparelhos, por equipamentos, por chips e implantes astrais nos nossos corpos sutis. Então, existem consciências no astral inferior que já adquiriram uma certa hierarquia, um certo grau hierárquico e um certo poder. E lá eles têm suas bases, seus laboratórios, seus exércitos, suas falanges e coordenam um grande número de consciências que trabalham em favor desses chefes, vamos colocar assim. Então esses chefes, eles têm na verdade um grande armazenamento de energia ectoplasmática que eles roubam, que eles extraem dos encarnados. E como que eles fazem isso? Antigamente, isso era feito através dos espíritos obsessores. Mas hoje, eles têm esses laboratórios onde eles criam equipamentos, né? Então, temos lá, alguns são aparelhos mais grotescos, maiores, enfim. Outros são chipzinhos, pequenininhos, implantes que eles vão colocar ali no mental do encarnado. E eles têm esses soldados dos seus exércitos. Então, eles criam em seus laboratórios infinidades de tipos de aparelhos, com vários mecanismos, com várias finalidades diferentes. Então, eles têm aparelhos de tudo que é jeito e para tudo que é coisa. E aí, eles utilizam esses soldados para implantarem esses aparelhos nos encarnados, a fim de nos mantermos num padrão vibracional baixo, para que nós possamos continuar sendo doadores de energia ectoplasmática para eles. Hoje já não fica mais um espírito constantemente nos acompanhando e obsedando.
e colocando ideias e pensamentos no nosso mental. Hoje eles vêm, quando a gente dá abertura, que abertura é essa? Quando eu vibro baixo, quando eu me coloco numa faixa vibracional de densidade muito grande, né? Quando eu estou, por exemplo, vibrando raiva. Então, os espíritos que estão vibrando na faixa da raiva conseguem entrar em ressonância comigo, eles conseguem me acessar porque eu estou vibrando na mesma faixa que eles. Por eles precisarem captar energia magnética, captar energia vital de encarnados para levar para os seus chefes, para levar para os seus laboratórios, ou até mesmo para se sustentarem aqui, eles colocam um chipzinho em mim quando eu estou vibrando na raiva, para que eu possa me manter o maior tempo possível vibrando nessa raiva, porque enquanto eu estiver nessa faixa, eles conseguem me acessar e me assediar e extrair de mim a energia que eles precisam. Então eles vêm, colocam um aparelhinho, eu me mantenho por mais tempo, porque de repente eu tô com raiva ali na hora, mas logo eu saio e já consigo me equilibrar novamente. Mas não, quando eles colocam esse tipo de aparelho em mim, fica mais difícil sair desse padrão vibracional. E enquanto eu estiver nesse padrão em ressonância com eles, eles conseguem vir e extrair energia de mim, para continuarem fazendo os seus equipamentos, ampliando seus laboratórios, aumentando os seus exércitos, para as finalidades diversas que eles têm. Porque a energia vital, a energia de encarnado, é a moedinha que vale ouro, é a moeda de troca de todos os espíritos. Eles não conseguem realizar nada se não tiverem munidos de energia vital. Mas como eles não são encarnados, não têm corpo físico, não tem de onde extrair isso, eles precisam tirar isso de pessoas que estão encarnadas. Então é por isso que esses aparelhos são implantados em nós, para nos manterem em situações, em faixas vibracionais onde a gente possa ser assediado por consciências de energia igual, similar. Então existem aparelhos de crenças limitantes, onde eles te implantam aquela crença e de repente você se pega sentindo que você não consegue nada, que você não pode nada, eu não sou capaz, isso é muito difícil para mim, isso é inacessível, isso é inalcançável, eu jamais vou conseguir isso. Por quê? Você pode estar, não é só isso, mas você pode estar com um aparelhinho, com um chip, com um implante que imprime essas crenças limitantes, e aí você não consegue sair desse padrão. E enquanto você estiver nesse padrão, isso vai te gerar uma tristeza, isso vai te gerar uma dor. E nessa vibração da dor, você fica acessível a consciências de igual vibração. Compreenderam? Existem aparelhos que são implantados até em órgãos para danificarem esses órgãos. Eles são colocados no nosso duplo etérico ou no nosso corpo astral, por exemplo, na região do fígado ou do coração, por exemplo. Ali onde aquele aparelho foi colocado, para de fluir energia vital, a energia que dá equilíbrio para o meu corpo físico. Porque o duplo etérico, que é o nosso corpo físico invisível, ele que equilibra as nossas energias para que o corpo físico possa estar equilibrado também. É ele o mantenedor da nossa saúde, do nosso equilíbrio energético. E tudo que acomete o duplo etérico acaba acometendo também o corpo físico. Então eles colocam um aparelho no coração do duplo etérico, ali para de fluir energia. A energia cósmica, a energia vital que me abastece, que abastece meu corpo físico, já não corre mais pelos meridianos do meu coração, por exemplo. O que isso causa? Aonde interrompeu energia lá no duplo etérico, vai parar de fluir energia no meu físico. O meu coração pode vir a adoecer e a ter um problema, uma parada cardíaca, uma dor, uma congestão energética, enfim, isso vai acometer o meu coração no corpo físico. Se eu entro num processo de adoecimento, o que acontece? Novamente, eu entro num padrão de vibração mais baixo, onde eu fico acessível para consciências que precisam do meu ectoplasma. Então, causando uma doença em mim, eles me colocam numa faixa de preocupação, de medo, de agonia, e eu vou ficar acessível a esse tipo de espírito, esse tipo de consciência
que quer extrair minha energia. Então, existem aparelhos que danificam órgãos para que a gente entre no processo de adoecimento. Existem implantes, chips e aparelhos que imprimem crenças limitantes. Existem aparelhos que distorcem a nossa realidade, aparelhos visuais e auriculares, por exemplo. Você tem um aparelhinho no seu ouvido. Tudo que você ouve de outras pessoas vem distorcido energeticamente para você. A pessoa te fala A, você acha que ela falou esse A com um tom de provocação, para te ferir, para te agredir. Então isso vem energeticamente distorcido, onde você começa a brigar muito com as pessoas porque você acha que tá todo mundo implicando com você, te perseguindo, te pegando no teu pé. E às vezes você pode estar sendo alvo de um aparelhinho auricular que distorce essas energias e você está sendo alvo disso. Então existem aparelhos de todo tipo, de toda ordem. O fato é que eles nos colocam num estágio vibracional onde a gente fica acessível para outras consciências. Então, através dos tratamentos de apometria e até de captação psíquica, de taquionsmetria, a gente consegue neutralizar a ação desses aparelhos com técnicas específicas e equilibrar os corpos sutis das pessoas que estão sendo alvos desses equipamentos. A gente precisa, porque esses aparelhos acabam desequilibrando os centros de forças, que são os chakras, eles desequilibram, obstruem meridianos, obstruem os nossos nadis, então eles causam todo tipo de desordem energética nos nossos corpos sutis. Então, através de técnicas específicas, nós conseguimos harmonizar esses corpos para que o fluxo energético natural volte e o corpo físico se restabeleça, recobre o seu equilíbrio, a sua harmonização. Hoje em dia é muito difícil a pessoa que não tem aparelho nenhum, que não tem alguma coisinha lá nos seus corpos sutis, que é indício de estar com um aparelho, um chip, um implante, um equipamento, um vírus astral, uma bactéria astral, um miasma, porque tudo isso são formas de equipamentos. Os vírus, as bactérias astrais, tá? Eles são equipamentos vivos, mas são equipamentos que são colocados, impregnados nos nossos corpos para nos deixarem nesse tipo de vibração. Então é muito difícil hoje em dia a pessoa que não tem algum tipo de mecanismo desse no seu corpo sutil, seja ele vivo ou artificial. Por que que isso acontece com a gente? Porque são nos momentos em que a gente abaixa a nossa guarda, em que a gente baixa o nosso padrão vibracional, que a gente é assediado e implantado com esse tipo de estrutura. E quem não entra em padrões vibracionais mais baixos de vez em quando? Quem não se desequilibra de vez em quando por um estímulo, por um desagrado, por uma frustração, por um medo que sentiu? Hoje, no nosso nível evolutivo, no nosso estágio evolutivo em que nos encontramos, é muito difícil a pessoa que consegue estar 100% do tempo, 100% equilibrada, feliz, vibrando alto, vibrando alegria, vibrando felicidade e que nunca saia desse estágio. Então, no atual nível evolutivo em que nós nos encontramos, é muito comum a gente ter altos e baixos emocionais, sentimentais, psicológicos. E nesses altos e baixos, quando a gente está lá embaixo, a gente acaba sendo alvo desse tipo de assédio. Então é muito importante, é natural que isso aconteça. Esse tipo de assédio é natural. E sim, nós vamos receber aparelhinhos e chips e microchips, enfim. O importante é nós não nos mantermos nesse tipo de vibração. A gente tem altos e baixos, então é preciso ir lá embaixo e logo sair dele e voltar para o alto. Daqui a pouco eu caio de novo, mas eu me levanto novamente. Porque se nós nos mantivermos lá embaixo o tempo todo, nós receberemos um fluxo muito grande desse tipo de aparelho. E aí é muito difícil sair da situação de obsessão. Porque aí a gente vai cada vez mais acumulando, aglutinando energia densa e cada vez mais vem mais gente extrair a nossa energia de nós.
Vamos colocar mais um aparelho, ela já está com dificuldade de sair desse lugar onde a gente a colocou. Vamos colocar mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E quando a gente vê, a gente está envolvido numa energia tão densa e não consegue sair dela. Então, é muito importante a gente sempre buscar práticas que elevem a nossa vibração, que nos deixem em estado de felicidade, de alegria, de contemplação, de plenitude, de amor, para que nós não sejamos alvos constantes desse tipo de obsessão. Então, sempre que você se perceber baixo astral, com autoestima lá embaixo, você se perceber no negativismo, procure se reerguer, procure fazer práticas que te tragam alegria, procure fazer práticas meditativas. Claro que eu aqui, como apômetra, vou indicar para vocês a autoapometria, uma prática que ajuda muito a gente a sair dos padrões em que nos encontramos e trabalhar esses padrões. Indico para vocês a apometria coletiva que nós oferecemos no grupo. E se você estiver numa situação muito difícil, procure a ajuda de um profissional que possa te auxiliar a sair desse quadro, trabalhando o seu campo energético e o seu campo físico, sempre de forma conjunta, né? Jamais trabalhar somente o físico, mas também jamais trabalhar somente o energético. As duas coisas têm que serem trabalhadas juntas, andarem de mãos dadas. Então procure a ajuda de um profissional para que ele possa te ajudar a sair desse estado vibracional, para que ele possa te ajudar a retirar esses penduricalhos que eles colocam em nós, que nos mantém nesse estágio vibracional cada vez mais baixo, que pode ser muito prejudicial à nossa vida, gerando desequilíbrios, doenças, distúrbios emocionais e psíquicos, inclusive. Então, era isso que eu queria falar para vocês a respeito de aparelhos, de chips e implantes astrais. Falei de uma forma muito generalizada, uma forma bem superficial, para tentar deixar claro para vocês como isso acontece e o porquê. Para quem quer se aprofundar nesses assuntos, procurem estudar sobre apometria, leiam livros. Nos nossos grupos nós temos material de sobra para quem tem curiosidade e vontade de aprender a respeito. Então, convido vocês a participarem do grupo do Telegram, onde nós respondemos perguntas, enfim, estamos lá com o intuito de instruir os participantes. Participem do grupo Apometria Flor de Lótus, que tem no Facebook também. Lá tem um vasto conjunto de material para todos vocês acessarem. Aqui no YouTube estamos sempre postando vídeos para instruir vocês a respeito de apometria. E agora nós estamos lançando os nossos cursos online. Então, para quem quiser saber mais, conhecer mais profundamente, tanto a parte de apometria como de captação psíquica, é só nos procurar, que estamos com turmas online abertas. Até logo. Tchau, tchau.